queridos alunos, eu sou a professora Esther Santos e eu estou aqui com vocês para mais uma das nossas aulas maravilhosas. Nós estamos no módulo A Formação Estrutural Familiar e hoje nós vamos dar continuidade ao assunto da estrutura familiar, falando a respeito da importância dos laços familiares. Os laços familiares são muito importantes para o bom desenvolvimento do ser humano. Então vamos lá para a nossa aula de hoje. Inicio essa aula levantando aqui um questionamento reflexivo. Os laços familiares, tanto afetivos quanto os laços consanguíneos, influenciam não só na formação da identidade, mas também nas conexões emocionais e estruturais dos indivíduos? Será que os laços familiares influenciam não só na formação da identidade desse indivíduo, mas também contribuem grandemente para as conexões emocionais saudáveis? Será? O que você acha? Bom, partindo deste pressuposto, de que na vida do ser humano, o senso de si mesmo vai sendo construído a partir das suas vivências, das suas interações com o grupo de pertencimento, onde ele vive e interage nas relações interpessoais enquanto sociedade. É a partir dessas relações de vivências que o indivíduo se identifica. É dentro dos contextos dessas vivências, o primeiro e mais importante contato está no seu alcance com a família, né? Que é a família. Então, a família é o berço aonde a criança aprende suas primeiras relações interpessoais. Mas vamos lá. É aqui que acontecem as primeiras conexões, onde o indivíduo vai experimentar as primeiras experiências emocionais. E são essas primeiras trocas, tanto emocionais quanto as experiências, que vão contribuir para a formação e o desenvolvimento de suas identidades. Portanto, é no seio familiar que o indivíduo constrói a sua identidade pessoal, que o torna único em sua individualidade e também em sua personalidade, através do contato com o outro, né? Com a outra pessoa de sua convivência. Ou as outras pessoas, que estamos falando de família. A família é o pano de fundo aonde as coisas acontecem. É lá que acontecem todas as coisas que vão formatar a personalidade, que vão formatar a individualidade das pessoas que lá convivem. É o local em que as diferenças entre os indivíduos estão mais à mostra. Os laços familiares são as primeiras oportunidades que o indivíduo tem de relacionar-se com as demais pessoas de sua convivência. Os laços familiares englobam os laços consanguíneos existentes entre os pais e filhos e os laços afetivos existentes entre pais e filhos que não possuem uma ligação genética, mas possuem uma ligação afetiva. É o caso dos filhos que são adotados, né? Esses filhos são adotados de famílias diferenciadas que agora estão convivendo juntas. Pois bem, toda relação humana possui suas complexidades. É na vivência diária que essas complexidades tendem a ser maior de forma positiva
ou negativa, independentemente dos problemas que esses laços podem causar. E nós entendemos, né, e aprendemos que a família, ela é a base de tudo. Tem aquela frase célebre que diz que a família é a base da sociedade. Na realidade, a família é a base de tudo. A notícia de excelência é que, a boa notícia é que boas experiências afetivas iniciais, vou repetir, a notícia de excelência é que boas experiências afetivas iniciais têm influência positiva no desenrolar da vida do indivíduo. Então, lá no início da sua vida, lá na sua infância, a criança, se ela teve boas experiências afetivas, já na sua tenra idade, essas experiências, elas se tornam positivas no desenrolar da sua vida. E a consequência na sua vida adulta é uma vida saudável. Não estou aqui dizendo no aspecto físico, mas emocional. E é a partir de quando que isso acontece? Quando que isso acontece? É através das primeiras experiências sociais e de construção de vínculos que na infância se desenvolvem os valores que moldam a personalidade, além de serem a base onde os aspectos psicológicos e emocionais são construídos. Então, é lá na infância, é lá no berço que tudo acontece. Vou dar um exemplo aqui para que vocês entendam de uma forma mais detalhada. Crianças que não receberam amparo, carinho, exemplos positivos e valores saudáveis podem desenvolver traumas que, se não forem tratados, têm grandes chances de evoluírem para transtornos psicológicos, como depressão, ansiedade, síndrome do pânico e outros distúrbios graves. Apesar do contexto social multicultural fornecer condições para os mais variados modos e alternativas na formação do indivíduo, a família é o primeiro contato do indivíduo. Então, o que acontece? Sendo a família o primeiro contato do indivíduo com o mundo exterior, é por meio dela, ou seja, por meio da família, que o indivíduo experimenta as primeiras trocas de informação e afeto, transformando-o e preparando-o para tudo na sua vida futura. Quando essa entidade social, chamada família, não realiza essas funções, os efeitos negativos decorrentes de abusos, humilhações e grandes traumas e outras situações ocorridas na vida dessa pessoa podem interferir de modo acentuado na formação da sua personalidade e aspectos emocionais. Quando não se estabelece uma relação genuína, uma relação genuinamente sadia, no período da infância, a tendência é construir adultos que não possuem crescimento e amadurecimento emocional. Então, isso aqui é bastante sério. Quando não se estabelece uma conexão sadia, relações sadias no período da infância, a tendência é que a pessoa, essa criança, na sua fase adulta, ela vem com uma carga de transtornos, vem com uma carga de problemas emocionais, vem com uma carga de deficiência de como ela vai interagir nas suas relações interpessoais. Por quê? Porque faltou o crescimento e o amadurecimento emocional. O vínculo afetivo
Olha só, o vínculo afetivo entre pais e filhos é um dos pilares fundamentais para o desenvolvimento saudável dessa criança. Então, o vínculo afetivo é extremamente importante na infância, porque é a partir dele que as relações começam a fluir de forma saudável na vida da criança. A importância da conexão emocional está diretamente ligada ao ambiente de amor, segurança e confiança dentro do contexto familiar. Esta conexão é a base para a construção de uma autoestima saudável, positiva, é a base da construção de uma resiliência e também da construção de segurança, de habilidades pessoais, né? E segurança emocional, que é bastante importante. Um homem que foi um grande psicólogo britânico em sua época, chamado John Bowlby, teórico do desenvolvimento infantil, criou a teoria do apego. E aqui nós vamos falar um pouquinho sobre essas teorias do apego criada por John Bowlby, lá por meados de 1950. Um método que nos ajuda a identificar os diferentes padrões de comportamento nas relações interpessoais. Então, como é que são essas relações interpessoais? A teoria de Bowlby explica que a qualidade das conexões emocionais e as experiências de privações emocional que vivemos na nossa vida, lá na nossa infância, influenciam em nossa personalidade e na maneira como vamos nos relacionar na nossa vida futura. Olha como isso é bastante interessante. Esses padrões e experiências moldam as nossas formas habituais de nos conectarmos com os outros e criam um modelo que aplicaremos em nossos relacionamentos futuros. Existem vários tipos de apego. São estilos que descrevem como as pessoas se comportam nas suas relações. Isso desde os seus desejos de proximidade, identidade, até a sua sensibilidade a potenciais ameaças dos seus relacionamentos. Então vamos lá, vamos ver aqui 3 estilos de apego que ocorrem na vida de muitas pessoas, inclusive de acordo com o que a gente for falando aqui, você poderá se situar aí de alguém que você conhece que possa estar desenvolvendo esse tipo de apego. Vamos lá. O apego seguro. Desde a infância, pessoas com um estilo de apego seguro sentem-se seguras com a proximidade e a intimidade. As pessoas que têm, o apego seguro, que desenvolveram essa forma de apego que chamamos de apego seguro, elas são capazes de comunicar suas necessidades e sentimentos nas suas relações. Elas têm segurança, pois lá na infância, essa determinada pessoa aqui, lá na sua infância, ela foi amada pelos pais e desenvolveu a segurança. Então, o que acontece? Qual é a conclusão que nós chegamos aqui? Pessoas seguras são calorosas e tendem a ser amorosas e felizes. Por quê, professora Esther? Porque elas buscam o equilíbrio nas suas relações. Então, o que começou lá de trás, dentro da instituição chamada família, pode interferir de forma positiva ou negativa na vida do indivíduo. O apego ansioso. O apego ansioso, ele até vou falar aqui um pouquinho mais, me estender um pouquinho mais aqui sobre ele,
Porque se a criança se sente insegura, estou falando aqui agora de apego ansioso. Se a criança se sente insegura, ela pode apresentar comportamentos como choro excessivo ou birra, quando se separam dos pais. O apego ansioso nasce quando o pai ou a mãe são muito dramáticos ou possuem comportamentos inconstantes, ou seja, um dia brigam, outro dia estão de bem. Por isso, a criança também entende que tem que fazer drama para ter amor. Ou, quando a criança cresce em um ambiente de condicionamentos, né? Acontece assim: ou você faz isso, ou a mamãe não vai gostar de você. Ou seja, é imposto para a criança uma condição. Neste caso, a criança experimenta uma ansiedade muito grande de pertencimento. Eu tenho que fazer isso para conseguir aquilo. O apego ansioso é uma inquietação, é um tipo de vínculo onde predomina a inquietação, a possessividade. Portanto, crianças que são inquietas, são possessivas, essas crianças demonstram insegurança, são crianças que vivem em contextos de conflitos, onde vê sempre o pai e a mãe em conflito. E a gente sabe que a criança é como uma esponja, né? Ela vai absorvendo toda a resposta do meio aonde ela vive. A pessoa desenvolve o medo de ficar sozinha. Nesse tipo de apego ansioso, a criança pode crescer e se apegar, inclusive, a uma pessoa que não tem nada a ver com ela, só para estar com alguém. E para ela dizer assim: essa é a pessoa da minha convivência. Ou para uma pessoa adulta dizer, chamar o outro de meu. Eu tenho dificuldade de viver sozinha, eu tenho medo de ficar só e eu preciso me sentir pertencente a alguém. Então o que vai acontecer comigo? Eu vou buscar alguém, possa ser que essa pessoa não tenha nada a ver comigo, mas eu vou buscar alguém para chamar de meu. Comportamentos que são ansiosos podem atrair para a vida amorosa um modelo de relacionamento conflituoso. Olha só que coisa. Trazendo para a vida amorosa um agressor. Ou seja, muitas pessoas que para evitar ficar sozinha, ela acaba entrando em um relacionamento cheio de conflitos e ela acaba, sem se dar conta, trazendo para dentro da sua vida uma pessoa agressora. Pois ela acha que a briga e a discórdia são normais. Por quê? Porque ela vivenciou isto lá na sua infância. Porque uma criança que viveu essa experiência, ela tende a desenvolver a consciência de vítima e não de merecimento. E ela traz para a vida adulta problemas não resolvidos lá da sua infância. É exatamente isso que acontece. A consequência, qual é a consequência de tudo isso? A consequência é viver um relacionamento baseado no medo da perda. Existem relacionamentos aonde tanto um quanto o outro podem estar fazendo de tudo para permanecer naquele relacionamento, embora não se sinta realizado com aquela pessoa. Mas o que leva a fazer assim? O medo de ficar sozinho ou o medo da perda. Esse sentimento leva a uma interpretação apreensiva que qualquer manifestação, ainda que mínima, de distanciamento ou rejeição, possa fazer com que a pessoa acabe entendendo que ela poderá ficar sozinha.
Então, o que acontece? A pessoa acaba tendo uma grande desconfiança da outra pessoa com quem ela vive e tudo que diz respeito a essa pessoa. Bom, o que acontece aqui nessa relação? A pessoa que tem um relacionamento afetivo ansioso, ela vai achar que qualquer atitude da pessoa com quem ela convive possa estar comprometendo o seu relacionamento. Por exemplo, poderá acontecer assim: você vai aonde? Ou você saiu, você está demorando. Eu não quero ficar aqui sozinha. Mas vai aonde? Vai falar com quem? Vai fazer o quê? Então, a pessoa que tem um comportamento afetivo ansioso, ela vai se sentir sozinha. E ela tem o medo de ficar sozinha. Então, automaticamente, o que ela vai fazer? Ela vai ter um comportamento de cobrança pelo medo da rejeição. Então, vamos lá. O apego evitativo. Esse tipo de apego é um apego em que a criança evita o contato físico e emocional com seus pais. Nós falamos aqui sobre o apego ansioso, o apego seguro, e estamos falando agora sobre o apego evitativo. Então, o que acontece aqui? Essa criança, ela começa a evitar o contato com seus pais, contato físico e emocional. E pode parecer independente e desapegada. Geralmente, essa criança aqui, ela constrói dentro de si um apego evitativo quando ela aprende a fazer suas próprias necessidades, justamente por quê? Porque essa criança não pode contar com o seu cuidador. É aquela criança que vive num ambiente onde os pais se interagem e não tem uma boa interação com aquela criança. E aí, o que acontece aqui? Ela começa a se autorresolver sozinha. O apego evitativo é uma medida autoprotetora, ou seja, a criança vai se autoproteger e estimula a pessoa a não depender da outra. Inclusive, esse tipo de apego aqui traz este comportamento para a vida adulta. Adultos que portam estilos de apego evitativo muitas vezes têm dificuldades de formar conexões verdadeiras com outras pessoas. É aquela criança que teve que ficar em casa, cujos pais precisaram trabalhar, e quando os pais estavam em casa, estavam resolvendo suas próprias coisas e não dedicaram aquele tempo para a criança. Isso pode acontecer. Pais que são distantes dos filhos levam-os a desenvolver o apego evitativo. Na vida adulta, geralmente esse indivíduo tem dificuldades de confiar nos outros e expressar suas próprias necessidades emocionais. Essa tendência de evitar a intimidade pode resultar em relacionamentos superficiais ou em uma série de relacionamentos curtos e relacionamentos sem comprometimento. Deu para entender aí? Então, é importante que a gente entenda isso. Você poderá se deparar com pessoas adultas com esse tipo de comportamento. E aí vale entender o que ocorreu, o que aconteceu. Você, psicoterapeuta, resposta que esta pessoa nem sabe às vezes o que acontece com ela. Porque o nosso inconsciente traz para nós coisas de lá da nossa infância e acaba nos influenciando no nosso comportamento enquanto adultos. Eu espero que você tenha entendido, leia a apostila, leia este assunto, porque é um assunto muito pertinente para o campo da estrutura familiar. Qualquer dúvida, qualquer dificuldade, entre em contato com a tutoria, que teremos maior prazer em te ajudar, tá bem? Eu fico por aqui e até a próxima.